impactar na sua vida. Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Seja sempre bem-vinda aqui à Rádio Super. Obrigada, Thalita. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com o Rodrigo, com a Ana Luísa e com os ouvintes da Rádio Super. Pois é, como a senhora bem disse, também recebendo hoje aqui nos estúdios Ana Luísa Farella, que é repórter de política aqui da Rádio Super e do Jornal Tempo. Também seja bem-vinda aqui, Ana. Bom dia, obrigada, Thalita. Gleisi, queria perguntar para a senhora: o governo Bolsonaro vive uma crise nesses primeiros meses. Isso pode ajudar, de alguma forma, o PT nas próximas eleições? Olha, não é o governo que vai ajudar o PT, né? O PT é um partido que sempre esteve ao lado do povo brasileiro e continua ao lado do povo brasileiro, na oposição ao governo Bolsonaro. E as crises na política do governo Bolsonaro são intrínsecas à incapacidade dele de governar um país tão complexo como o Brasil. Não consegue sequer organizar sua base aliada na Câmara. O que vai derrotar o governo Bolsonaro e o que vai, para a oposição, fazer a diferença é a mobilização do povo contra as reformas que retiram direitos e contra a situação que o Brasil se encontra, um país com 12 milhões de desempregados, 15 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, renda baixa, e agora querem impor uma reforma da Previdência que tira direitos da maioria do povo. Mexe no regime geral de previdência, no benefício de prestação continuada, na aposentadoria rural, ou seja, desmontar a Seguridade Social e o Estado como protetor. Deputada, ainda nessa seara da questão do PT, é inegável que um governo mal avaliado facilita a vida da oposição daqui a 4 anos. E nós tivemos o Fernando Haddad na última eleição saindo com uma votação expressiva para alguém que era desconhecido da boa parte do eleitorado até praticamente as vésperas daquela votação. Na opinião da senhora, é o nome mais preparado do PT neste momento? É o nome realmente que vai despontar e que vai ser reconstruído para essas eleições de 2022? Não, primeiro concordar com você que de fato um governo mal avaliado ajuda a oposição. Tem situações tão absurdas no governo Bolsonaro que ele mesmo se boicota, ele mesmo faz oposição a si. O Fernando Haddad é a nossa grande personalidade pública, que com certeza carrega um patrimônio político, eleitoral muito grande, né? De grande representação. E é um nome com certeza a ser cuidado, preparado para disputas eleitorais, não tenho dúvidas disso. Nós estamos muito longe do processo eleitoral, mas é o nosso nome hoje de referência. Deputada, eu queria voltar um pouquinho nessa questão da reforma da Previdência. O PT se coloca, contra essa reforma da Previdência, mas, no entanto, o governo Lula, o governo Dilma fizeram pequenas reformas na Previdência. Eu queria saber qual que é a proposta do PT, qual seria a proposta do PT para solucionar esse problema da Previdência no Brasil. É que nós não partimos do pressuposto que mexer na Previdência é a solução da crise econômica ou fiscal do Estado. Na realidade, nós precisamos ter desenvolvimento para ter receita, para ter um fiscal forte. Na época do Lula, nós não tínhamos praticamente déficit na Previdência. No regime geral de Previdência, não tinha. E na Previdência Pública, nós fizemos ajustes lá atrás, que estão valendo para servidores que entraram daquela época para frente. Inclusive, criamos um fundo de previdência complementar. Então, de certa maneira, nós ajeitamos a Previdência Pública. O que esse governo está querendo agora é retirar direitos dos mais pobres. Nós não podemos concordar com isso. Ter equilíbrio orçamentário, colocando um salário para quem vai se aposentar que não consegue contribuir de R$400. Gente, isso é uma sacanagem. R$400 é o que aquela gente gasta num jantar. Como é que você diz para a pessoa, não, você não pode contribuir, você vai ganhar R$400? É para ficar comendo uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias? Só vai aposentar com o BPC aos 75 anos e nem assim vai ter a totalidade do salário mínimo? Nós não vamos permitir isso. Tira o abono salarial das pessoas, aumenta o tempo de contribuição. Uma coisa, somos nós aqui, trabalhar 25, 30, contribuir, trabalhar 40 anos. Nós trabalhamos em condições que não são insalubres. Vai trabalhar na construção civil esse tempo todo, vai capinar uma roça, trabalhar no pesado. As pessoas estão sem noção. E as diferenças também, mexer em aposentadoria de professores. Você querer que uma professora de 60 anos para o ensino fundamental, para a pré-escola, tenha disposição para sentar no chão, brincar com a criançada?
Ou seja, tem que cuidar com essas coisas, não dá para tratar genericamente. Então, nosso pressuposto para resolver a crise econômica jamais seria a reforma da Previdência. Era gerar emprego, ter desenvolvimento, crescimento econômico, investimento do Estado, ou seja, seria uma política anticíclica. Mas o PT admite que alguma alteração deveria ser feita? Algo precisaria já mudar? Alguma adequação na Previdência como ela está hoje? Correções, sempre são necessárias em sistemas públicos que nós temos. É diferente de reforma, é diferente de colocar o peso e a responsabilidade pela crise do Estado nesse fator. Ou seja, os pobres são responsáveis pela crise do Estado. O Estado está em crise porque não tem receita, não tem economia, o investimento está abaixo de 15%, não tem programas de fomento, não tem crédito, então não tem. O setor privado não está investindo. Então, obviamente que tem ajustes que você tem que fazer ao longo do tempo, principalmente nas distorções, por exemplo, nos privilégios, nos grandes salários do serviço público que precisava, mas esse não é o foco da reforma. Deputada, também há muita divergência em relação à reforma proposta para os militares, né? Alguns especialistas afirmam que os militares vão ter benefícios enquanto o cidadão comum vão ficar só com a parte ruim. Como que a senhora avalia essas diferenças? Ficou muito ruim mandar uma proposta separada para os militares, né? Uma proposta que não só se diferencia do regime geral, mas também entre os próprios militares acaba privilegiando o alto comando e não a base militar que precisaria, né? Ter mais garantias e mais cuidados. Então ficou ruim. Aliás, isso não combina com o discurso do vice-presidente Mourão ontem na Fiesp, que foi bater no reajuste do salário mínimo e no benefício de prestação continuada, dizendo que tinham que deixar de ser vacas sagradas e que tinham que ser readequados e que o PT inflou o salário mínimo. Ora, o PT aplicou a Constituição, o salário mínimo tem que ser corrigido pela inflação. E nós fizemos uma coisa a mais que deu poder de renda para as pessoas, que foi colocar o crescimento do PIB. O que enfrentou a pobreza e a miséria nesse país foram duas políticas que Luiz Inácio Lula da Silva implantou. Uma geração de empregos que nos levou a 20 milhões de empregos e uma valorização do salário mínimo que distribuiu renda. As pessoas iam no mercado e voltavam com o seu carrinho de compra cheio. Ninguém ficava escolhendo o que comprar ou escolher entre comprar comida e gás de cozinha. Conseguia-se. Hoje não é essa a situação que nós temos. E eles querem mexer nisso. Então, o Mourão, que tem aposentadoria mais especial para os militares, dizer que o salário mínimo está supervalorizado é brincadeira. Deputada, eu queria falar agora de um assunto um pouco mais nacional, né? Na atual situação que se encontra a Venezuela hoje, né? Com alta inflação, com as pessoas lá passando fome, apagões, essa falta de liberdade, a senhora continua apoiando que o Maduro continue no poder? Eu apoio a autodeterminação dos povos e a soberania. Acho que como ninguém tem condições de fora de se meter no Brasil, apesar de a gente ter gente com fome, já são hoje 15 milhões abaixo da linha da pobreza, ter 12 milhões de desempregados, estar em situações precárias em regiões do país, nós não vamos aceitar que ninguém venha aqui meter o bedelho e dizer o que nós temos que fazer. Nós temos um processo, eles têm um processo. Então, nós temos que garantir o diálogo se a crise é grande, mas não intervir. Mas não é uma questão que já passa a ser humanitária, deputada, diante daquilo que a gente tem visto acontecer, né? Ontem mesmo, nós tivemos aqui no Mineirão um jogo entre o Cruzeiro e o Deportivo Lara, que é um time da Venezuela, e os nossos repórteres que transmitiram o jogo nos relatavam o semblante até de sofrimento que se percebia no rosto dos jogadores que vieram da Venezuela para cá. Inclusive o jogo precisou ser remarcado 3 vezes para acontecer, porque ninguém consegue sair da Venezuela e chegar ao Brasil hoje com facilidade. Não passa a ser uma questão humanitária. O Brasil, como um papel de protagonista da América do Sul, não deveria ter algum papel nesse sentido, não? Deveria ter o papel de mediador que o Brasil sempre teve nas crises, não só com a Venezuela, mas com outros países. Por exemplo, mediar com os países que fazem boicote econômico à Venezuela. Você sabe que a Venezuela é um país de produção primária, essencialmente petróleo. Então, ela tem dificuldade de ter outras produções ou não desenvolveu ao longo de sua história. Enfim, não cabe a mim analisar isso, mas o fato é que ela importa quase tudo que consome. O que nós temos lá hoje é um boicote. A Venezuela tem dinheiro para comprar e não consegue comprar. A Colômbia, por exemplo, não vendeu remédio para os venezuelanos. Os Estados Unidos boicotam economicamente. Então é óbvio, se você tem um país que depende de tudo, não entra comida, não entra mantimento, você vai ter uma crise. E aí o que o Brasil tinha que fazer? Já que tem boa relação com Trump, ao invés do Brasil ir lá insuflar, dizer, vamos fazer ataque,
ficar querendo invadir a Venezuela, que vai ser uma tragédia para nós, que somos vizinhos, qualquer conflito ali é uma tragédia para o Brasil, devia dizer assim, ó, vamos reestabelecer então o processo de comércio com a Venezuela e vamos ver qual é uma saída negociada com a crise com o governo, no processo eleitoral, num tempo, é isso que o Brasil devia fazer. O apoio à aproximação ao chavismo foi um erro na visão da senhora? Não, nós temos relações com todos os países, nós temos relações com a Arábia Saudita é uma ditadura. Nós temos relações com vários outros países. Como é que nós vamos viver sem relações? A Venezuela entrou no Mercosul e para o Brasil foi ótimo porque nós exportamos muitas coisas para eles e ganhamos na balança comercial. E o Lula sempre teve a preocupação, aliás, que é a tradição do Itamaraty, de fazer mediação e bom relacionamento com todos os países. E procurou fazer. O Chaves foi eleito lá, era com ele que se relacionava. Não pode se autoproclamar um presidente e dizer assim, agora eu sou presidente aqui, você se relaciona comigo. Isso não existe, gente. Então, essa situação tem que ser vista sob essa ótica. A autodeterminação do povo venezuelano, acabar com o boicote comercial que tem e estabelecer um processo de negociação com a oposição que o Brasil pode ter um papel importante. Também continuando nesse assunto, nessa esfera um pouco mais nacional, né? O PT, né? O governo do PT deu asilo político para o Battisti, né? Que foi considerado um terrorista, condenado à prisão perpétua na Itália. E recentemente ele próprio reconheceu os crimes dele na década de 70. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Ele reconheceu, inclusive, que enganou o presidente Lula, né? Lamentável. A senhora também se sente enganada? Eu, na época, não estava envolvida com o assunto, mas obviamente que se o Lula foi enganado, a gente também se sente. Então, muito ruim, né? Por falar em Lula, deputada, o Lula pode ir para a prisão domiciliar em abril. Como que o PT está avaliando essa questão? Olha, eu não sei se é prisão domiciliar, depende da decisão. No STJ tem recurso sobre a anulação da sentença e também a revisão da pena por desconsiderar o crime de lavagem de dinheiro. Isso reduziria a pena do Lula e prescreveria. Então ele não ia para a prisão domiciliar, ele seria solto já. Totalmente solto porque não teria mais processo, ou seja, prescreveu. É isso que nós estamos pleiteando no STJ. Nós não estamos pleiteando prisão domiciliar, o Lula não quer pleitear prisão domiciliar, ele diz assim, eu sou inocente, eu não quero facilitar a minha vida de estar preso ou meio preso, eu quero provar minha inocência. E é sobre isso que a gente tem feito o debate nacional e a campanha Lula Livre. Até nesse sentido, deputada, nós vimos na semana passada o ex-presidente Michel Temer ser preso. Como é que a senhora viu a prisão dele? Porque nós vimos de um lado quem considerasse justa e até necessária essa prisão, e vimos, por outro lado, críticas até de juristas mesmo à Operação Lava Jato e a uma espécie de assodamento dessa prisão do ex-presidente Temer. Nós soltamos uma nota, inclusive, do PT. Assim, o Temer cumpriu um papel deplorável no golpe da Dilma, né? Se prestou a ser o objeto para retirada da presidenta num processo de impeachment que não tinha base constitucional. E começou a aprofundar a crise econômica do país. Era só tirar a Dilma e pôr o Temer que melhorava, lembra? Era esse o jargão. Mas as coisas de lá para cá só vêm piorando. O desemprego aumentou, a renda caiu, o país está numa convulsão política, o problema econômico continua. Então, deplorável, é uma pessoa que prestou um desserviço ao Brasil, à democracia. Agora, qualquer ação judicial em relação a ele ou quem quer que seja tem que cumprir o devido processo legal. Esse espetáculo de prisão preventiva, de ir buscar a pessoa sem dar condições da pessoa prestar o depoimento, como fizeram com Lula, como fizeram com tantos outros, independe de quem seja. A lei tem que atingir a todos, senão nós não temos um Estado de Direito. Então foi isso que nós colocamos na nota, que nós esperávamos que aquela prisão, e pelo jeito não foi, porque depois nós vimos, tivesse sido feita dentro do devido processo legal, respeitada a Constituição e as leis processuais. Ainda em relação à prisão do Temer, né, e também à prisão do Lula, como que a senhora avalia a Operação Lava Jato? Olha, a Operação Lava Jato pode ter começado com boa intenção e num direcionamento correto de combater a corrupção. Depois, num determinado tempo, desviou-se para uma ação política. Basta ver que Sérgio Moro, o grande condutor da Operação Lava Jato, juiz em Curitiba, virou ministro da Justiça. Ministro da Justiça não é um cargo técnico. Se técnico fosse, você faria um concurso público. É um cargo político porque é nomeado por alguém que foi eleito. Você só aceita um cargo público por alguém que foi nomeado, que foi eleito, se você tiver concordância com a linha política.
É impossível você servir a um governo sem concordância política. Então, o Sérgio Moro cumpriu um papel político e teve centralidade no combate ao PT. Vamos analisar, você pode dizer, mas outros foram presos. Vamos pegar qual era o método de investigação contra os petistas, ou de prisão preventiva, era um estardalhaço, né? Helicópteros, carros, cachorros, era uma coisa cinematográfica. Agora não acontece mais isso, está tudo mais calmo, tudo mais sutil, tudo mais recatado, ninguém faz escândalo. Mas com o Lula, e sempre quando é com o Lula, com os nossos, mas principalmente com o Lula, é uma coisa para desconstruir a imagem do presidente, como ele se fosse o pior bandido da terra, o que é um absurdo. Até agora não provaram o crime do Lula, um apartamento que ele nunca teve, um sítio que não é dele. Onde é que está o crime do Lula nisso daí? Que desvio de dinheiro, que lavagem de dinheiro. Não encontraram um centavo na conta do Lula, da Marisa, dos filhos, mas encontraram no da mulher do Bolsonaro. Encontraram nas tramóias do Flávio Bolsonaro. E o Moro ficou quieto, calado. Então eles não vieram para combater a corrupção. Eles vieram para tirar o PT do governo, tirar o PT do poder. Deputada, voltando nesse assunto do processo do Lula, o PT está, né, tentando passar o processo do Lula para o Tribunal Eleitoral, né? Qual que é essa justificativa para poder tirar do STJ e passar para o Tribunal Eleitoral? Bom, eu não acompanhei essa tramitação porque foi agora na semana passada, então eu não conversei com o doutor Cristiano para saber qual é o argumento. O foco da nossa defesa é provar a inocência do Lula. Eu acho que deve ser alguma coisa que não é a essencialidade do processo, enfim, então não posso te responder isso. Mas a essencialidade da nossa atuação é provar a inocência do Lula. Por isso que eu disse que ele não aceita a prisão domiciliar e nem nós concordamos com ela, porque nós queremos que ele seja libertado, absolvido. Porque passando para o Tribunal Eleitoral dá a entender que o PT admite ter cometido crime eleitoral, né? Não necessariamente, por isso que eu não quero falar, porque eu não sei os argumentos, como foi muito recente, eu não falei com ele. 8h55, estamos chegando ao fim da entrevista com a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, mas antes de encerrarmos a entrevista, tem o nosso debate pronto. No Café com Política, hora do bate pronto. E perguntas objetivas, respostas objetivas por parte da nossa entrevistada. Vamos começar, Thalita? Vamos sim, Rodrigo. Deputada, Lula 100% inocente? 100% inocente. Futuro do Brasil? Com Bolsonaro muito triste. Eu espero que a gente reverta. Apoio do PT a Nicolás Maduro? O PT não apoia Nicolás Maduro, apoia a autodeterminação e a soberania da Venezuela, o povo venezuelano. Apoio dos governos petistas a Cesare Battisti? PT não apoia Cesare Battisti, ele acabou de dizer que enganou a todos aqui no Brasil. Fernando Haddad ou Gleisi Hoffmann em 2020? Fernando Haddad é a nossa grande liderança 2022, nacional. desculpe. Para a gente encerrar, futuro do PT em Minas após a derrota de Fernando Pimentel? Reconstruir, reorganizar o partido e se conectar com o povo. É com o povo que a gente tem que falar agora, e o PT nasceu das lutas populares, tem que ir para lá. Presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná, foi nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-la. Obrigada. Está convidada quando voltar a Minas Gerais, bater um papo conosco aqui mais uma vez. Muito obrigada, agradeço você e todos os ouvintes que nos acompanharam. Ana Luísa Faria, repórter do jornal O Tempo e também da Rádio Super, nos auxiliando aqui nessa entrevista. Sempre um prazer receber você aqui. Obrigado, Ana. Prazer é meu, eu que agradeço.